Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de Caravaggio. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. E comente aqui embaixo por que você gostou, o que é que você achou do vídeo. Isso é muito importante para mim. Bom, inscreva-se no meu canal. Vocês vão me dar uma força e não pagam nada. E também não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bom, Caravaggio, o nome dele era Michelangelo Merisi, né? Ele colocou o nome de Caravaggio porque ele nasceu na cidade de Caravaggio, uma cidade próxima de Milão, né? E nasceu em 1571. O pai dele era mestre de obras, né? Que equivaleria hoje a ser um arquiteto. Mas ele ficou órfão muito cedo, com 13 anos, ele já estava órfão de pai e mãe. Então ele partiu para Milão para trabalhar no ateliê de pintura, desculpe. E desenvolveu bastante a aptidão para pintura e partiu para Roma em 1592, onde ele começou a trabalhar com o ateliê de um grande pintor da época, que era o Giuseppe Cesare, né? E os seus primeiros trabalhos, nós estamos vendo aí um dos primeiros trabalhos, que são os Trapaceiros, né? É uma cena de taverna, né? Um jogo de cartas, né? O que era muito familiar para o Caravaggio. O Caravaggio, ele era muito ligado à bebida, a jogos de carta, taverna, né? Então, nesse quadro, nós vemos já o jogo de luz e sombra, que foi característico dos trabalhos de Caravaggio, né? E também tem um dos primeiros trabalhos dele, é esse o moço com a cesta de frutos, né? Bom, uma chamada obra-prima de Caravaggio foi essa pintura da Medusa que nós temos vendo aí. Nessa pintura, ele pintou o seu autorretrato mesmo, né? Medusa é um mito grego, né? Era uma mulher que era muito bonita e que foi seduzida pelo deus Poseidon. Então, a mulher do deus, que é a deusa Atena, amaldiçoou Medusa e transformou ela numa mulher com cabelos de um monstro, uma górgona, né? Um monstro com cabelos de cobras, de serpentes, né? E que tinha uma maldição, que é o seguinte: ela transformava em pedra qualquer pessoa que olhasse para os olhos dela, né? E então quem venceu a Medusa, né? Foi um herói, Perseu, né? Que conseguiu lutar com ela com um escudo, né? Nesse escudo ele refletia a Medusa e ali ele lutava e não olhava diretamente para ela. Ele venceu ela e cortou a cabeça da Medusa. Esse quadro aí é considerado uma obra-prima, né? Mas é interessante saber que nesse período também o Caravaggio ele fez vários quadros com temas bíblicos do Evangelho e tudo mais, porque era um período em que a igreja foi o período do Barroco, né? É um período da Contra-Reforma, que a igreja solicitava muitas obras de arte, tudo para fazer evangelização por intermédio dessas obras de arte, porque ali mostrava cenas do Evangelho, né? Que vai ensinando o Evangelho através dessas cenas, né? Porque a maioria das pessoas na época eram analfabetas, né? Então o Caravaggio fez várias cenas, né? Nessas cenas que nós vamos ver agora, o que em todas elas se caracteriza, inclusive caracteriza a pintura de Caravaggio, é o fundo negro, né? Com uma luz que ilumina só a cena principal. Essa técnica, né, foi chamada e é chamada de tenebrismo, tenebrismo vem da palavra tenebra, né, que são trevas, né? Então, o Caravaggio ele usava pintar o fundo totalmente escuro e só um raio de luz, né, iluminava os personagens principais, né? Ele trabalhava num quarto escuro, né, e direcionava a luz só nos principais personagens que ele ia pintar, né? Dizem mesmo que ele foi processado, né, por ter feito um buraco no teto da sua casa, né, para aí entrar o raio de luz que ele queria, né, direcionar. Bom, nós estamos vendo, né, um quadro muito interessante que chocou Roma, que é a deposição de Cristo, né? Nessa cena nós vemos Cristo ser tirado da cruz, né? E o que foi chocante é que Maria, né, aparece aí vestida com a roupa da mulher do povo e os pés sujos, né?
E também todos os personagens que ele colocava, ele humanizava muito. Ele não colocava... Eram personagens que ele tinha como modelo as pessoas da rua, do povo, mendigos, às vezes prostitutas, que ele sempre andava com essas... na companhia dessas personagens, né? Então, ele colocava humanizava muito as figuras. É interessante também saber essa técnica de claro e escuro e o tenebrismo, ele faz com que a pessoa fique focada, só vendo aquela cena, e parece que ao mesmo tempo você está naquele lugar vendo aquilo que é muito próximo à cena, né? E também é um instantâneo, é como se tivesse acontecido agora, né? Muito importante ver isso, né? E nós temos outra, né? Que é o beijo da traição. Esse também é um importante. Esse tema do Evangelho foi retratado por vários pintores, né? E Caravaggio retratou, dentro do estilo dele, né? Um Cristo bem humanizado, né? Judas beija Cristo. Essa cena é a cena da traição de Judas, né? Que chega em Cristo para beijá-lo, para mostrar aos soldados romanos que iam prendê-lo, né? Mostrar quem era Cristo, né? Então, o beijo da traição. A face de Cristo parece bem resignada, não parece nem triste, nem nada, nem mesmo assustado, porque nos evangelhos diz que Cristo já sabia que ia acontecer isso, né? Agora é interessante ver um jogo de luz, né? Que ele coloca ali, alguns personagens que são muito interessantes, como o homem que está segurando uma lâmpada que, na verdade, pouco ilumina a cena. Na verdade, o personagem é um autorretrato do próprio Caravaggio, né? Tem também os soldados ali, né? E um personagem que está correndo atrás de Cristo com o manto vermelho é São João Evangelista, né? O manto vermelho e a roupa verde são as cores usadas para São João Evangelista, né? É uma cena muito emocionante, muito tocante, né? E temos também a ceia de Emaús. Essa também é uma passagem do Evangelho em que, depois da morte de Cristo, né, os discípulos estavam indo para a cidade de Emaús, né, encontraram um homem que foram conversando com eles, né, e foram cear, fazer uma ceia, né. E quando os discípulos lá na taverna, né, muito tranquilos, quando de repente, né, eles viram que aquele homem estava abençoando o pão. Aí eles perceberam, então, que aquele ali era Cristo, né? Então, essa é a ceia de Emaús. Nesse quadro, o Caravaggio colocou inúmeros símbolos, né? Muita simbologia, né? É muito importante esse quadro. E nós temos também, na verdade, um interessante saber, né? Que o Caravaggio, ele fazia, em geral, muitos pintores faziam assim, né? Colocavam os personagens com a própria... o retrato deles mesmos, né? E nós temos, então, nesse Davi e Golias, né? A cabeça decepada de Golias é a imagem do próprio Caravaggio, né? Davi é um herói judeu, né? Que vence o gigante Golias, né? Bom, o Caravaggio, ele é excelente artista e tudo mais, mas ele era uma pessoa de gênio muito tempestuoso. Ele matou um homem em Roma, né? Ele andava sempre com espada, e adaga e tudo, e era muito tempestuoso. Então ele matou um homem em Roma, fugiu para Nápoles, né? E sempre estava encrencado em brigas e arranjando inimigos, né? Então ele fugiu para Nápoles, depois para Malta, Sicília. O certo é que quando ele morreu, né? Ele morreu ainda jovem. Ele morreu, que abandonaram ele numa praia de Toscana com febre, né? Abandonaram ele lá. E ele veio a falecer. Bom, durante muito tempo, né, achavam que ele tinha morrido de sífilis ou malária. O corpo dele desapareceu, mas em 2010, né, encontraram numa igreja, na cripta de uma igreja na Toscana, os restos mortais de Caravaggio. Então fizeram os exames. Ele morreu foi de saturnismo, que é o envenenamento por chumbo, o chumbo da tinta que ele usava, né? Bom, o valor de Caravaggio, nem por isso, por toda a vida dele, né, e o gênio dele, nem por isso deixa de ter um valor muito grande a arte dele, né. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.